A paz do Senhor Jesus. Hoje são 20 de agosto de 2025. Noticiamos aqui neste canal que dia 15 próximo passado, um jovem da nossa igreja, na Assembleia de Deus, da cidade de Surubim, atentou contra a sua própria vida, ceifando-a. Irmãos, hoje eu recebi uma informação de pessoa ligada, que é diretamente família dele, dizendo: irmão Josué Augusto, olhe meu irmão, nós estamos deveras assustados com o que aconteceu. Estamos inconsoláveis. Tem muita gente dizendo que foi depressão que levou ele a cometer tal absurdo. Não foi não, irmão Josué. Ele era bem relacionado, ele tinha boas amizades, ele era bem amado pela igreja local. O presbítero local tinha uma consideração muito grande com ele, se relacionavam bem, conversavam. Ele não demonstrava nenhum sintoma de depressão ou de vontade de cometer tamanho absurdo. Para nós, ainda hoje, e sempre será um mistério, a sua mãe, os seus familiares, a sua noiva, todos nós que conhecemos o Rony, Roger, estamos sem entender quais as razões que o levaram a cometer tamanho absurdo. Irmãos, eu quero reprisar aqui para vocês, vejam aí o Rony Roger, muito jovem, atleta. Vejam agora a comoção do seu sepultamento. Vejam agora que dia 13 de julho ele nasceu. Então, 13 de julho ele completou 18 anos. E dia 15 de agosto agora ele ceifa a vida dele de uma maneira inexplicável, deixando todos perplexos diante de tal situação. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, olha, nós temos denunciado aqui as fanfarras, as pirotecnias, os desvios de conduta e finalidade, os desacertos, desencontros, descaminhos dessa gestão, conduzindo essa massa de gente com todo tipo de manobra. Irmão Josué, mas tem alguma relação? Tem alguma relação. Porque já denunciamos aqui e mostramos, se não me falha a memória, este é o 4º caso, irmãos. Um presbítero, uma dirigente de círculo de oração, compreenderam? Outra pessoa que eu não me lembro agora, e agora este jovem na flor da idade. O Congresso dos Jovens terminou dia 1º de julho. Um mês e 15 dias depois, um participante do Congresso comete tamanho absurdo. Olha, isso prova que essa gestão está em rota de colisão, ou seja, diametralmente oposto, defasada, 180 graus da vontade de Deus. Vejam só, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, para a aniquilação das fortalezas. Igreja, crentes, membros, novos ou antigos, você não encontra em nenhum outro lugar do universo ou do planeta, do universo pelo menos conhecido, ou do planeta, um local onde exista um verdadeiro arsenal
à disposição daqueles que se alistam, que aceitam Jesus e são regenerados, transformados, modificados, vivificados, adestrados, armados para lutar contra as fortalezas do diabo. Você não encontra nenhum outro lugar no mundo. O lugar onde os céus se voltam colocando à disposição forças indomáveis, forças incombatíveis, forças sem pareia para lutar, destruir, como Paulo fala aqui, aniquilar as forças do diabo que trazem para a população, para o ser humano, não é? Toda sorte de vontades e execuções e planos contra Deus. E a igreja, aquele povo que se reúne dizendo-se ser igreja de Deus, é o local também onde todas as armas do diabo, olha só, você não tem nenhum outro lugar também no mundo, onde todas as armas do diabo estão voltadas para lá, com planejamento, com a estratégia e com uma disposição de luta tremenda. É por isso que os céus disponibilizam auxílio angelical, o Espírito Santo, a presença de Jesus, a palavra de Jesus, para que essas armas sejam reconhecidas, encontradas, aniquiladas e destruídas. Quando isso não ocorre, já que a palavra de Deus é infalível, já que os céus, ele é presente, ele é verdadeiro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Deus não coabita com as trevas, não coabita com o pecado, Deus não transige com o erro. Se essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem cometido através de sua gestão tantas abominações, tantos delitos, tantos desvios de conduta, tantas não conformidades com a palavra de Deus, é claro que essas armas disponíveis tornam-se ineficazes. E se tornam ineficazes, não em si mesmas, mas essas armas se tornam ineficazes nas mãos, nas vidas daqueles que eram para serem usados por elas e se deixarem usar também para a destruição de fortalezas. Mas isso não está acontecendo. Eu vou repetir, guerras, internamente inimizades, intrigas, porfias, maledicências, idolatria, feitiçaria, separação, acepção, é um balaio de Satanás que não somente permite, mas como as forças do diabo, elas têm legitimidade para lutar e derrotar aqueles que estão no lugar onde eram para ser vencedores. E a direção da igreja tem culpa sim em se deixar seduzir pelos poderes materiais, pela politicagem, compreenderam? Pelas fanfarras, pelas pirotecnias, pelas coisas que afastam definitivamente o espírito da revelação, o espírito de poder que existe à disposição da igreja. Se você é crente em Cristo Jesus e não conhece ou discorda dessas verdades, você precisa nascer de novo. Uma gestão, irmãos, que envolvida em rachadinha, desvio, furto do erário público por 10 anos. Uma gestão de igreja que é investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Ministério Público Eleitoral, pela Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado. Uma igreja cuja gestão é envolvida com processos cíveis, criminais, compreenderam? Que mentem na justiça, que enriquecem ilicitamente, que persegue os seus irmãos, que comete absurdos tremendos. É claro, as armas celestiais que Paulo usava em sua milícia, que não eram carnais, não podem, irmãos, serem usadas por esses contraventores da lei de Deus. Deus é o quê? A batalha espiritual é renhida, é grande. A vitória está ao lado do povo de Deus. Se constantemente nessa igreja está acontecendo pessoas que se desviam, pessoas doentes, pessoas abatidas, pessoas com depressão, que não foi o caso do jovem, compreenderam, irmãos? Pessoas que a gente escuta todos os dias, sufocadas em problemas, em enfermidades, em coisas terríveis.
A Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco hoje parece mais um hospital. E as pessoas recolhem-se para se tratar espiritualmente, mas não tem nenhum remédio eficaz para curar as suas doenças físicas, psíquicas, mentais e espirituais. Alguma coisa está errada. Quando aquela mulher, 12 anos, sofria de uma enfermidade incurável, ela se aproximou de Jesus e tocou em sua orla. Irmãos, na orla dos seus vestidos. Vocês devem lembrar-se que a multidão andava com Jesus, estava próxima a Jesus, apertava Jesus, empurrava Jesus, tomava a frente de Jesus, os seus lados, pela traseira, batia nele, mas não recebiam nada, absolutamente nada. Jesus estava ali, porque faltava determinação, confiança, fé, objetivo e o reconhecimento do poder e da eficácia do nome de Jesus. Essa igreja se orgulha, essa gestão, de uma multidão de gente, mas cadê os milagres? Cadê a operação Deus está aqui? Vocês viram que no próprio Congresso dos Jovens, uma endemoniada, o Cândido de Freitas, pregando no púlpito, enquanto mais ele gritava lá, o gestor presidente, Ailton Júnior, todos no púlpito, enquanto mais o Cândido de Freitas gritava, mais o demônio se manifestava cá na mulher e nada, absolutamente nada conhecia. Será que isso não é um sinal, irmãos, que esses homens precisam parar e corrigir suas rotas? É inadmissível, irmãos, que uma igreja evangélica Assembleia de Deus, que ora 24 horas por dia, porque são círculos de oração, são vigílias, são campanhas e mais campanhas, tenham no seu seio tantos problemas. Por que isso acontece, irmão Josué? Porque a sua cabeça, a gestão, não a cabeça espiritual, mas a gestão, a cabeça administrativa está chagada, está doente. Enquanto vocês não abrirem os olhos, coisas terríveis vão continuar acontecendo. Compartilhem este vídeo, se engajem nessa luta, coloquem para fora essa abominação, esse estorro dentro da Igreja Evangélica de Assembleia de Deus, que tem proibido, tem, aniquilado a operação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Cultos, reuniões, onde o que prevalece é o dinheiro. Os bancos todos com adesivo, Pix, QR Code, mande dinheiro e nunca se farta. Então, irmãos, livra a tua alma, livra a igreja, assume com responsabilidade, seja diligente, não permita que outras coisas iguais a essas sejam trazidas para dentro dessa igreja, irmãos. Um jovem de 18 anos, mas a igreja não tem nada a ver? Tem, porque a igreja é o lugar do socorro espiritual. Eu disse aqui e vou tornar a dizer, não existe em nenhum outro lugar do planeta onde as forças celestiais da luz, vindas diretamente de Deus, estão à disposição para quê? Para a derrota, para a aniquilação, irmãos, das forças espirituais da maldade. Mas infelizmente elas têm se aninhado dentro da igreja, nos púlpitos da igreja, têm encontrado lugares nos corações e nas ações desses homens, e vocês não veem? Então, está aí o recado. Enquanto é tempo. Doutra sorte, vocês já vão ser cobrados, mas sem sombra de dúvida, porque no lugar de fazer a igreja crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus, eles estão fazendo conchavos políticos, com políticos corruptos, estão em busca de poderes materiais, de a televisão 24 horas aí pregando as rádios e nada acontece. Nada acontece. Que Deus é esse, irmãos? É o Deus de Elias ou é o Deus de Baal? O Deus de Elias é aquele que responde com fogo e consome a lenha e a água. E o Deus de Baal é aquele que vocês vão gritar 24 horas também, só gritam, para Deus ferir com câncer. Quem está denunciando os pecados e os maus feitos. E que a língua apodreça na boca esses falsos profetas, como Albérico Inácio e Marcelo Teles, com a bênção das mãos impuras do seu gestor presidente. Então, irmãos, essa é a minha indignação, esta é a verdade. E eu queria aqui dizer, cabe à igreja, que é a agência de Deus, rechaçar as forças do diabo, que estão vencendo a batalha espiritual nessa igreja. E as coisas estão acomodadas porque o diabo age camufladamente. Quando eu digo aqui que o gestor presidente é um endemoniado, é porque é mesmo. Porque um homem na gestão de uma igreja dessa, permitindo e fazendo coisas absurdas, a razão não é outra coisa, senão uma total e completa dependência das forças espirituais. E não é das forças espirituais da luz, e sim das trevas. Que Deus em Cristo tenha misericórdia da sua igreja,
dos jovens, das crianças e de todo o corpo da igreja e livre-a dessa armadilha satânica que se instalou há 27 anos com a caricatura que é a vontade de Deus. Começou errado e não pode terminar certo de maneira nenhuma.